Muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na TV Sol, canal 48.1 UHF, para toda a cidade de Indaiatuba e cidades vizinhas. Indaiatuba também, aqui do nossa querida Cardeal, Elias Fausto, Salto, Itu, Itupeva e o lado de cada de Campinas, né? Próximo aqui à região do aeroporto. Todo mundo ligado aqui na nossa TV Sol, canal 48, em mais um programa Fala Baroni. E também estamos ao vivo para todo o planeta através das redes sociais do Maurício Baroni, da Rádio Jornal e da TV Sol. Os nossos convidados de hoje do nosso programa são eles, ou elas, né? A Thaís Nogueira e a Graziele Rofesta. Elas são profissionais de saúde mental. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. A partir da semana que vem, a partir de segundo domingo, começa o mês de setembro, e Setembro Amarelo é o mês em que se trabalha, se luta contra o suicídio. É um mês dedicado à luta contra o suicídio. Nós vamos falar sobre isso, sobre a importância neurocognitiva na vida adulta e a prevenção ao suicídio. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado, Graziele. E agora sim, aqui ao meu lado, ele, Maurício Baroni. Fala, Baroni. Boa tarde, Jair. Boa tarde, amigos que nos acompanham ao vivo pela TV Sol, canal 48 e também no canal A Cabo, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e também pelas páginas da Rádio Jornal Indaiatuba. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa sexta-feira, penúltimo dia do mês de agosto, né, Jair? Penúltimo dia. E como você bem disse, a partir de domingo já entramos no mês de setembro, começa a primavera, apesar que o inverno mesmo, Jair, alguns dias, né? 2, 3 dias. 2, 3 dias de inverno, mas para nós é uma alegria estarmos aqui novamente nessa sexta-feira com vocês, ao vivo, em um tema de extrema importância, 2 convidadas muito especiais aqui conosco, e tenho certeza que será uma hora de muito bom bate-papo. Sejam bem-vindos. Muito bem, dia 10 de setembro é oficialmente comemorado o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Mas a iniciativa acontece durante todo o ano. Atualmente, Setembro Amarelo, como é conhecida, a marca é Setembro Amarelo, é a maior campanha anti-estigma no mundo. E em 2024, o lema é "Se precisar, peça ajuda". E diversas ações estão sendo desenvolvidas, e o Fala Baroni começa o mês de setembro com um trabalho trazendo 2 pessoas que são profissionais da área para falar a respeito. Thaís, mais uma vez, é um prazer tê-la aqui no nosso Fala Baroni, dessa vez com um assunto tão importante que é a prevenção ao suicídio. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite de estar aqui. Exatamente, nós que trabalhamos com essa questão de saúde, eu na parte da psicopedagogia neurocognitiva, com crianças, jovens e adultos, a gente observa que esta questão emocional é muito importante para ser trabalhada. Porque da mesma maneira que a criança, se ela não está bem no ambiente escolar, ela não vai aprender, nós, se não estamos bem com as nossas emoções, também temos dificuldades no nosso dia a dia. E tudo isso é importante. Então, as terapias integradas, terapias integrativas, tanto o trabalho psicopedagógico neurocognitivo, que era ocupar a cabeça da maneira correta, de uma maneira lúdica, fortalece essa questão emocional e traz uma consciência das emoções que a gente sente e dessa rotatividade de emoções que é natural no ser humano. Grazi, é uma gratidão muito grande, aliás, temos uma gratidão muito grande pela sua participação, e é um prazer recebê-la aqui no Fala Baroni. Quero que você fale um pouquinho do seu trabalho nessa questão da prevenção ao suicídio. Ai, que bom. Obrigado, prazer aí, né? Estar aqui participando com a Thaís, com o Baroni, com você, Jair. Sou psicóloga clínica, sou neuropsicóloga também. Atuo em clínica, mas também faço da parte de avaliação psicológica e neuropsicológica. Sou especialista em avaliação psicológica do TDAH e também do autismo, tanto em crianças como adultos, né? Dentro da própria avaliação neuropsicológica, a gente consegue perceber o quanto que tanto os idosos, né, ou até os adultos de uma maneira geral, ou até mesmo as crianças, hoje muito voltado para o público, né, dessa adolescência, o quanto que falta falar mais sobre saúde mental.
Todo mundo acha, muitas das vezes, que só saúde mental é aquilo que você vê naqueles textos, e não, né? Saúde mental está todo dia. Então, acho que Setembro Amarelo ele vem para isso também, né? Se precisou, pede ajuda. Acho que a gente está aqui para isso, né? Esse é o nosso objetivo, pelo menos. Mas tá um prazer aqui hoje, hein? Que bom, né? Um assunto, até porque recentemente, tanto eu como o Maurício e amigos próximos a nós tivemos uma perda também de uma pessoa querida em função do suicídio, né? Que é quando a pessoa realmente acaba chegando no fundo do poço e acaba não tendo essa visão de que pode se, né? Tem algo além daquilo que ela vê e acaba não pedindo ajuda, né? Então eu acho que é importante realmente a gente trazer à tona esse assunto. E um dado importante que eu consegui levantar junto à Fiocruz é que a taxa de suicídio entre jovens cresceu 6% ao ano entre 2011 e 2022, enquanto as taxas de notificação daquelas de autolesão e tudo mais, na faixa etária de 10 a 24 anos, evoluíram 29%. Olha que coisa assustadora, né? A mutilação. A mutilação. É a mutilação. E é muito importante a gente ter essa consciência, porque no dia a dia, na correria do trabalho, né, nos processos dos pais, muitas vezes as crianças ficam muito tempo sozinhas em casa, com o uso de telas, com informações erradas, equivocadas. E, infelizmente, essa falta de tempo da família estimula mais que eles fiquem cada vez mais com essas emoções guardadinhas com eles. E as pessoas mais velhas, os idosos, a gente tem muito caso de pessoas com mais idade, com depressão, com busca de atenção incansável. Por quê? Por conta desse sentimento de estar sozinho. E olha que interessante, você falou agora dos dados, né, da estatística. É um dado que talvez você não tenha encontrado aí, mas, por exemplo, no público masculino adulto, nós tivemos um aumento de 30%. Gente, é muita coisa. Então, assim, geralmente o homem, ele tem uma dificuldade muito grande de estar procurando ajuda, né? Então, eu até me surpreendo, foi uma das coisas que eu mais achei interessante este ano, pelo menos para mim em clínica, que hoje a maioria dos meus pacientes, né, do público adulto, eu atendo muito adolescente, né, muitas crianças também, mas da parte adulta, a maioria é homem. E eu achei isso fantástico, né? Porque a gente teve um momento esse ano aqui, do ano passado, na verdade, assim, os dados são de 2022, né, entrando para 2024, aumento de 30%, né, do público masculino, né, ou melhor, né, dos suicídios masculinos. Então, algo que nos remete muito a essa preocupação com saúde mental, né? Muitas das vezes, até pela questão de trabalho, como a Thaís comentou, né, você está sempre correndo, sempre focando, muitas das vezes, em outros objetivos, e esquece que saúde mental, ela é um conjunto. Ela engloba tudo, né? Então, às vezes está focado ali, na vida financeira, ou então no estudo, e esquece que são os pequenos detalhes que fazem a diferença para a nossa saúde poder finalizar aí, né, nosso tempo de vida com saúde, literalmente, né? Mas o aumento no público masculino aí foi gritante, foi algo que, pelo menos, surpreendeu aí pra gente da área da saúde mental. Vocês acham que a pandemia teve algum fator, enfim, influenciou? A busca ou o aumento? Os dois. Interessante, porque assim, ó, a pandemia ela mexeu com todo mundo, né? O indivíduo ele nasce, né? Assim, o ser humano ele é biopsicossocial, então nós temos necessidade do social, né? E a pandemia ela mexeu com essa questão, ela colocou a gente para dentro de casa, né? E não só para dentro de casa, a gente não podia receber visita, não podia fazer uma, né? Às vezes assim, aqueles churrasquinhos, não podia, então você tinha aquela limitação. Favoreceu? Eu posso dizer que sim, mas certeza absoluta não. Porque tem outros fatores, né? Então, assim, quando a gente pensa em saúde mental, até mesmo questão de suicídio, ele é multifatorial. Então, assim, existem outros fatores que também desencadeiam isso, né? A gente tem um aumento, o Brasil é um dos primeiros, assim, tá na lista do primeiro país aí em questão de uso de medicação, ansiolíticos e medicações antidepressivas, né? Então, são outras vertentes. Favoreceu? Sim, dentro dos cálculos, sim. É o único fator? Não. Tem outros fatores também que desenvolveram aí, né? Mas eu acho que trazer esse tema, assim, o bacana, quando a gente pensa em saúde mental, se a gente pudesse divulgar isso sempre, né? Não só em setembro, né? O tempo todo. todo. Fazer isso sempre, né? Porque o tempo todo está ouvindo histórias de amigos, conhecidos, como vocês disseram, né? Parceiros, né? Que a gente acaba perdendo aí, infelizmente, pelo suicídio, né? Eu tive uma pessoa muito próxima que ele vinha de uma situação rotineira, né? Uma situação até familiar de muito desgosto, de muito
transtorno até das coisas que aconteciam, e ele foi meio que adoecendo aos poucos, já foi adoecendo, até um ponto que ele foi fazer os exames de rotina, né? E o médico, quando viu os resultados, falou: seu fulano, o senhor tá com... o coração tá ótimo, o senhor tá muito bem, puxa vida, que bom que o senhor tá com uns 80 anos, ele já tinha, tá ótimo, que bom, né? O senhor tá ótimo. Não deu uma semana, foi o aniversário dele, ele infartou. Ele infartou e em uma semana ele morreu. Quer dizer, foi uma coisa. E assim, ele foi infartando, porque segundo o médico contou depois para os familiares, o processo do infarto dele começou, por exemplo, na sexta-feira, ele achando que era uma dorzinha de estômago, uma coisa boba, não foi atrás, aquilo que vocês falaram, o homem não procura médico. Quando chegou na madrugada, acho que de sábado ou domingo, ele não aguentou de dor, foi para o hospital, e aí já estava tarde, estava tomado, e aí ele foi para UTI, e ali ficou uma semana e morreu. Mas a gente percebe, as pessoas próximas dele perceberam que foi uma entrega, ele foi meio que um suicídio a longo prazo. E eu percebo muito na clínica a resistência dos pais, os pais mesmo, não mãe, pai, em relação à ajuda das crianças com o diagnóstico. Muitas vezes a mãe chega para mim na clínica e fala assim: Thaís, se precisar encaminhar para o psiquiatra, você não vai conseguir convencer o meu marido. Thaís, se você indicar para uma psicomotricidade ou para uma homeopatia, antes de entrar na medicação farmacológica, você conversa com o meu marido, mas você tem que provar para ele que a criança precisa. Então tem ainda muitas questões. Muitos tabus, hein? É uma falta. Tabu. Na verdade, assim, um tabu, uma falta de informação, né? Se você for parar pra pensar, né? A gente trabalha juntas em alguns casos, até porque, quando eu até disse, né? Saúde mental ela é um conjunto, né? Saúde é um conjunto, né? Então, assim, entra várias coisas. Questões financeiras, trabalho, enfim, né? Tudo. E aí tem alguns pacientes que eu acabo até encaminhando para a Thaís e vice-versa. Ela me encaminha para algumas avaliações, eu encaminho para fazer um trabalho com ela. Até fazendo um link, né, do que a gente estava conversando um pouco antes de entrar, a gente estava falando sobre a questão da arte do processo, né, o processo da pedagogia, né, dentro do processo até da reabilitação dessa questão emocional, né. Olha que interessante, nós temos uma paciente em comum, por indicação, né, de avaliação, também de processo terapêutico, que a Thaís trabalha com ela algumas questões, até fazer pulseirinhas, né, Thaís, alguns artesanatos ali. E aí eu faço depois a avaliação com essa paciente, né, na clínica, na questão emocional, de controle, e essa criança, esse adulto, né, no caso, é uma mulher adulta, ela traz o controle melhor daquelas emoções. E até ela me trouxe, assim, ela falou assim, nossa, toda aquela ansiedade que eu estava tendo às vezes em casa, né, com o marido, eu chego ali, começo a fazer esse artesanato, ela falou assim, nossa, é uma válvula de escape, né? Então, até juntando um pouco a parte dela, né, do que ela trabalha e que eu trabalho, e entrando dentro do nosso tema, né, quando a gente pensa em saúde, é muito, muito bacana, né, quando você tem uma válvula de escape. Então, de repente, né, quem gosta, quem tem, né, busca aí um prazer, de repente, contrair um trabalho lúdico, né? Um trabalho manual, né? Um trabalho manual, né? Hoje, quando você está, né, nos seus momentos de descanso, qual é a sua atividade de prazer? Eu sempre gostei de trabalhar com madeira. Aí, ó, é algo que você descarrega ali aquela energia, né? Então é importante. E você, Barone, o que você gosta? Esporte, caminhada. Mesma situação. Então, assim, né, é algo que muitas das vezes as pessoas acham que saúde mental fica uma coisa muito ilusória. E não, né, você vê, até a gente faz isso em casa, né? No dia a dia. No dia a dia, né? E acho que é muito importante quando a gente consegue falar um pouco mais e juntar tudo isso. Deixa eu só pedir para o Maurício dar um alô pro pessoal aqui, que o pessoal está entrando bastante aqui nas redes sociais. Lembrando que hoje tem o sorteio de um óculos de sol, um oferecimento da Ótica Ultrafarma, da nossa querida Regina, que nós sorteamos semana passada, mas semana passada nós acabamos sorteando 2 ingressos para o Rock in Heart, que é amanhã, e o óculos ficou para essa semana. Então, no final do programa, eu vou fazer uma pergunta, ou eu, ou o Maurício, ou uma das duas convidadas farão uma pergunta. Vocês respondendo, a primeira pessoa que responder certo, leva o óculos. E o Maurício agora vai dar os alôs. Vamos lá, vamos dar um abraço pro pessoal da Secretaria da Cultura, lá de Elias Fausto. Tá aqui conosco a secretária Andressa Ramos, a Rosemary Barraca, mandando um abraço de todos da cultura, abraço para vocês também. Tá aqui a Elisângela Souza dos Santos, mandando um abraço. A querida enfermeira, a Vânia Cristina, obrigado, Vânia.
Tá aqui a Karine Heloísa. Grazi, você é incrível. Te amo, Dinda. É Dinda? É, tá aqui, ó. A Karine. Um abraço, viu, Karine? Obrigado. Tá aqui também a Maria Thaís Pereira. Boa tarde a todos. Jair, Maurício, convidadas. As pessoas precisam tanto de consciência para pedir ajuda e conhecer o que está disponível é essencial. Muito bem. Tá aqui também o Rio do Clodoaldo Dionísio. Doutora Grazi Rovesta, referência em TDAH e TEA. É TEA? TEA. E TEA. Tá aqui, Rildo. Obrigado, viu, Rildo? Tá aqui também a Lu Neném, mandando boa tarde, Lu. A querida, um beijão pra Terezinha Mendes. Um beijo, Tere. Tere é muito querida, amiga de longa data. Beijão, Tere. Tá aqui também a Andressa Ramos e fazendo um comentário. Eu entendo que nós precisamos, enquanto pessoas da sociedade, precisamos ter ação proativa frente aos pequenos sinais que a pessoa dá, para que não chegue ao suicídio. Cada um pede ajuda de uma forma. Nós entendemos melhor as nuances desses pedidos de ajuda. Vocês podem nos dar dicas para perceber sinais sutis de pedidos de ajuda? Vamos lá. Claro. Quando a gente pega, eu vou falar um pouquinho da parte pedagógica, depois a Grazi entra na parte da saúde. Se a gente vê que a criança, o adolescente, está muito tempo no quarto, é importante revisar o que esse adolescente vê no celular. Quem ele está seguindo no Instagram, quem ele está seguindo no TikTok, quem ele segue nessas redes. E o mais, por incrível que pareça, tem jogos, Roblox, Toca Life e alguns outros que instigam a criança a se automutilar e ao suicídio. Instigam a violência. Então a gente precisa, quanto pais, sempre estar olhando no celular e no computador dessas crianças e adolescentes. Vocês estão lembrados que teve um tempo atrás, há uns 8 anos, teve aquela onda da baleia azul? Que aqui nós tivemos um caso aqui em Indaiatuba. Sim, teve a onda da baleia azul, depois teve o desafio do desodorante, de cheirar o desodorante aerosol pela boca e ver quanto tempo você ficava com o gás do desodorante na boca. Que coisa de maluco. Teve um desafio da quem tinha ventilador de teto se pendurar com uma corda de lençol. Gente, tudo isso em rede social. Por mais que a gente tenha que criar autonomia nas crianças e nos adolescentes, para que eles tenham cuidado, né, para que eles tenham esta questão pessoal de responsabilidade, enquanto eles moram dentro da casa da gente, eles são responsabilidade nossa. Então tem sim que pedir emprestado, coloca o que for necessário no computador, no celular, para estar sempre observando. E a criança e o adolescente do lado. Deixa a mamãe ver o que você está vendo. Olha, isso não é legal. Isso é prejudicial para a sua vida. Não precisa brigar, não precisa bater, não precisa, né, ter umas formas mais bravas de orientação, mas mostrar as consequências que aquilo pode ter. É legal, né? Até a gente, como eu falei, nós temos alguns pacientes em comum, né? Que eu sempre indico. Hoje, assim, pensando na criança e no adolescente, muitos pais acabam, muitas das vezes, deixando essa criança e adolescente à mercê só da escola e só daquela rede social. Então, assim, pensando nessa criança, no adolescente, é interessante que esses pais sejam um pouquinho mais atentos para esses pequenos detalhes, como, por exemplo, ficar muito tempo no quarto, qual que é a rede social que está conversando, que tipo de jogos. Então, assim, isso é bem interessante. Então, até isso, porque nós temos índice aí também de crianças e adolescentes com a questão do suicídio. E já para o público adulto, eu vou falar até um link que eu tinha comentado sobre a questão do público masculino, que foi um dos nossos aumentos. Se o homem, né, tá em casa às vezes, começa a ficar mais quieto, mais isolado. Às vezes a parceira, os filhos chamam para sair, vai num restaurante ou algum lugar, às vezes ele não quer ir. Então, a parceira ou os filhos, né, converse com esse homem, com esse pai, com esse marido, com esse parceiro, né? Olha, vamos bater um papo com uma psicóloga, vamos conversar, né? Nem tudo trabalha com remédio. Às vezes a pessoa só quer realmente conversar. Falar.
né? Eu falo isso muito em clínica, às vezes tem paciente que chegam para mim e falam para mim assim, nossa, doutora, a primeira vez que eu venho aqui, olha, é diferente, já sai diferente, né? E realmente, às vezes, só quer conversar. E aí você consegue encontrar pelo menos uma solução para aquele momento. Mas tanto para o homem quanto para a mulher é até mais fácil a mulher perceber, né? A mulher geralmente começa a perceber dores de cabeça, tontura. De repente ela está em algum lugar, começa a sentir, por exemplo, muito calor, o mal-estar, enjoo, dor no estômago. Então, assim, às vezes o corpo vai falar de alguma maneira. Já o homem, ele já vai se isolar um pouquinho mais. É diferente da mulher. É o que eu acabei de contar desse conhecido meu. Ele estava com uma dorzinha, uma dorzinha boba de estômago. E não era, ele estava infartando. Exato. Então, assim, né? E aí, até a questão do infarto, que é o nível de estresse. Então, assim, é muito estresse, muito cortisol na corrente sanguínea, chega uma hora que o corpo fala, opa, tá indo mais. E aí, né, então, os pequenos sinais, eles podem vir tanto desse contexto social, que você começa a ficar mais recluso, quanto também no movimento de saúde mesmo. Começa aquela dor que parece do nada, que você não sabe de onde é, né? Então, assim, a gente sabe que a saúde mental mexe muito com o somático. Então, assim, o corpo começa a dar sinal ali. A ausência da vontade de comer, né? Eles Exato. não querem comer. Senta na mesa, olha para aquele prato. Agora eu não tô com fome. Aí você vai observar que a pessoa ficou o dia todo começa sem comer. a reduzir aquela quantidade de comida, às vezes, né? E aí você fala, você tá fazendo uma dieta? Não, aqui eu tô meio sem fome, né? Então, assim, ele pode ter dois comportamentos. Ou ele vai... Isso de um modo geral, né? É claro que crianças e adolescentes apresentam outros comportamentos, até devido à nova geração, que é a tecnologia, que está aí batendo na porta. Mas, geralmente, os adultos têm a tendência, ou ele vai se isolar um pouquinho, para pequenas atividades que até então eram prazerosas, e aí, ou então vai começar a ter alguns sinais, assim, que você vai lá, você está com uma dor no estômago, faz todo o check-up. Não tem nada, tá tudo bem, como aconteceu, né, com o seu conhecido, e de repente, então, assim, começou a perceber alguma coisa de diferente com a saúde, é legal procurar ajuda. Eu tenho duas pessoas que eu tenho certeza que esse negócio de diminuir a comida, elas não estão com problema nenhum. A TT e a Gi. As duas estão muito bem, eu almoço com elas todos os dias. Isso não tem depressão, é uma somatória de situações. Brincadeirinha à parte, é que são minhas parceiras de almoço, por isso que eu tô brincando com elas. Mas ali não tem depressão, não. Não tem. Ali eu vou dizer uma coisa pra você. Outro dia eu cheguei lá, tinha uma pizza. Eu falei, gente, vocês comeram pizza? Ontem nós ficamos até mais tarde, comemos pizza aqui, foi longe. Tem mais gente aí? Tem sim, a Pati Monteiro, a querida Pati. Um beijo, Pati. Tá aqui conosco a nossa diretora Beatriz Araújo Rodrigues, mandando boa tarde. Boa tarde, Bia. O nosso querido amigo Vitor Davi. Boa tarde, meu prefeito. Uma ótima sexta-feira e o fim de semana abençoado. Só ótimas notícias. Obrigado, viu, irmão? Um abraço aí, um abraço realmente para o nosso deputado Rogério, também que está nos acompanhando. Está aqui também a Mália Vitorino, trabalha conosco na cultura. A Marinês Castro está mandando um abraço. Boa tarde, dona Marinês. Ó, tá aqui a TT. É lá. A Maria Tereza Seifrat está aqui conosco também. Um beijo, TT. A nossa diretora, a Bia, está fazendo uma pergunta para as meninas. Meninas, o que pode ser trabalhado de maneira diferenciada nas escolas sobre o Setembro Amarelo? Tem bastante coisa que as escolas podem inserir em relação ao trabalho com crianças e adolescentes. Escola tem uma cultura de palestra. Palestra é legal, palestra é interessante, eu não estou aqui contra a palestra, mas falta o lúdico nessas palestras. Por que a educação infantil trabalha com fantoche, com teatro, com processos diferentes, para chamar a atenção da criança? O Setembro Amarelo e qualquer outra campanha precisa deste processo para a criança de 8 ao adolescente de 16. Sentir na pele aquilo. Uma enfermeira ir explicar as consequências de uma automutilação. Um médico psiquiatra ir explicar as consequências de você se isolar, de você não gostar de determinadas situações. Um dia lúdico de psicomotricidade. A psicomotricidade, ela trabalha muitas questões emocionais também. Então, a escola, ela pode inserir diversos temas sobre a saúde mental em atividades lúdicas. E trazer, na verdade, aquela facilidade da criança, ou melhor,
até da criança adolescente, né? Dela se expressar nessas atividades. Exatamente. Você falou da psicomotricidade, né? Muitos trabalhos manuais, né? Eu não sei hoje, né? A parte da educação realmente é com a Thaís, né? Porque é muito, assim, ela é literalmente educação, né? Mas eu lembro na minha época de escola que nós tínhamos, assim, nas aulas de arte, a gente saía, né, para o pátio. E eu me lembro daquelas mesas enormes, né, que a gente fazia as refeições. E ali, meus professores, tinham 2 professoras de artes. Isso foi da primeira até a terceira, quarta série. E a gente fazia trabalho mesmo, manualzinho lá. Então, assim, você trazia, levava para casa depois aqueles livrinhos falando sobre saúde mental, sobre suicídio, sobre um artesanato, especificamente sobre isso, né? Então, e isso, pelo menos, não observo hoje nas crianças com qual eu trabalho, o quanto precisaria fazer essas inclusões, né? Exatamente. Colocar, de repente, esses profissionais para poder falar um pouquinho sobre a questão da saúde mental, até mesmo, né, sobre depressão na adolescência, ansiedade, que é um dos índices que bate muito recorde aí com ansiedade na adolescência. Esses profissionais poderem, esses adolescentes, as crianças poderem fazer até pergunta, até assim, diretamente para o profissional, como nós estamos fazendo aqui, colocar nesse bate-papo. Né? Então, assim, trazer eles para poder conversar, né? E eles poderem tirar aquelas dúvidas que às vezes fica lá oculta e eles não têm de onde tirar essa informação. Então, eu acho que esse mês de setembro seria muito bacana, né? Que de repente pudesse as escolas incluir esses profissionais, né? Não só com a palestra limpa. Ampliar, até porque isso, né? Quem é da área da psicologia, da psicanálise, da psicomotricidade, dependendo das cores que a criança usa na tela, a gente consegue identificar a criança que está com depressão. Exato. A gente identifica a criança que tem uma questão de raiva guardada. A gente identifica uma tristeza oculta. Sim. A combinação de cores, a paleta de cores, a gente identifica muita coisa. No meu Instagram, ontem, inclusive, eu fiz uma publicação, crianças que eu atendo e adolescentes com autorização dos pais. Eu publiquei o desenho deles e ali eu falo, vamos observar, porque às vezes um girassol que nós vemos lá fora é amarelo, se a criança pintou diferente, tem carga emocional ali. Tem uma estruturação emocional. Tanto que nós temos aí a psicologia das cores, né? Exatamente. Ela fala com isso, né? Para nós, cromoterapia, psicologia das cores. Eu me recordo de alguns casos, né? Que a criança veio para mim com uma avaliação, os pais trouxeram com um encaminhamento, e aí a criança, primeira coisa que eu faço quando a criança é menorzinha, eu já pego folha, sulfite, papel, já dou canetinha, vamos desenhar, Katia? Vamos desenhar. Porque nesse primeiro momento com essa criança, ela vai trazer isso de alguma maneira. Então, ela vai trazer essa informação no desenho, né? Na maneira que ela segura aquele lápis, nas cores que ela vai utilizar, como que vai ser aquele desenho, né? Na mãozinha escondida. No desenho. Então, assim, é uma leitura muito interessante, por isso que é muito, eu particularmente acredito que seria muito interessante se as escolas pudessem aproveitar esse mês de setembro, levar esses profissionais, né? E, de repente, fazer esses bate-papos e permitir que, de repente, esses jovens, né, tragam aí fazer esses trabalhos, né? E esse profissional vai conseguir fazer também, vai ajudar a conseguir identificar, às vezes, alguns sinais que está ali oculto. Então, isso já vai nos trazer muito aí sobre saúde mental para esses jovens, pelo menos nas escolas, né? Que eu acho que está pegando bastante, né? Bom demais. A Bia já está agradecendo aqui. Ótimas dicas, meninas. Obrigada. Está aqui conosco também a Sandra Gonçalves, nossa secretária de Educação lá em Ilha Fausto. Beijão para Sandra. Sandra, vamos pensar em um trabalho feito nas escolas agora em setembro. A Fabiola Ribeiro, ela também faz uma afirmação. Boa tarde. Não sabia do jogo Toca Life, é isso? Tem Toca Life, Toca Word. Ele é um joguinho onde é mais usado para meninas. A minha filha costuma usar, e eu tenho um controle no meu celular, né? Eu tenho... Espelhado. O que a Letícia acessa, a gente tem acesso. Então, ele é uma casinha, um joguinho de uma casinha de bonecas, e você coloca os personagens, só que tem o bate-papo virtual de quem está na casa ao lado, de quem está na outra casa. Então, assim, eu bloqueei o bate-papo. Mas tem mães que não sabem que pode bloquear. E aí, com quem essa criança está conversando? Quais informações essa criança está dando? E detalhe, né? Nem sempre é com outra criança. Exatamente. Quem está jogando ali? E um outro cuidado. A câmera do celular e do notebook, quem está do outro lado tem acesso também.
Vocês sabiam disso? Eu sabia, e já trouxe aqui um especialista em segurança, o Eduardo, que veio aqui. Ele diz que a gente deve manter sempre uma fita crepe, alguma coisa na câmera. Tem notebook que já vem com abre e fecha de câmera. Exatamente. Mas dependendo da rede social e do jogo que os nossos filhos hacker, estão, ele entra e o abre. hacker está filmando tudo. Vendo tudo que acontece na nossa casa. Poxa, é um BBB 24 horas. É uma loucura. O Rafael Gary também está mandando boa tarde a todos. Tema delicado e de suma importância para a nossa atual realidade social e familiar. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado, viu, Rafa? O Fábio Cruz também parabenizando. Obrigado, viu, Fábio? Obrigado por estar nos acompanhando. Aqui a Fabíola comentando. Não sabia que tinha esse bate-papo. Ainda bem que ela não sabe escrever. Obrigado pela dica, ou seja... Então... fica sempre de olho nessas questões do bate-papo. Ele fica salvo. Mas é sempre importante estar de olho. Está aqui também a Paty Monteiro, dizendo que é muito importante falar sobre esse assunto. Por mais que traga desconforto à sociedade, o problema é real. Agora uma pergunta, gente. Nós vivemos numa época onde tudo é muito rápido, muito acelerado, né? Vocês estavam falando, eu estava lembrando da minha infância. Até esses tempos atrás, aí eu fui fazer um trabalho manual com tesoura, eu fiz um recorte de uma tesoura. Eu me lembro que minha mulher falou assim, como é que você consegue cortar tão certinho, tão rápido? Eu falei assim, muita revista Recreio e eu tive uma infância que a gente só fazia isso, né? Então era trabalho manual, aquela coisa toda. A minha professora de pré-primário, ela era muito recorte de papel. Então eu achava... O maker já na prática, né? Na maker. Na prática, exatamente. E aí, eu vejo que hoje as crianças não têm tanto acesso a essas coisas manuais, né? E aí a minha pergunta, esse surto de ansiedade que a sociedade, do modo geral, vive, e as crianças em especial, não tem muito a ver com essa tecnologia em excesso? Nossa, que pergunta boa, hein? Olha, isso aqui renderia uns 15 programas para mais. Olha só, Vamos né? voltar. Porque assim, né? Eu falo assim, eu e a Thaís, a gente conversa muito, eu converso com outros profissionais também da área da saúde, né? A gente participa de alguns grupos e olha como que é interessante. Você falou um tema legal agora. Como eu disse, na própria clínica, quando eu recebo alguma criança para avaliação, tanto para avaliação neuropsicológica quanto somente para avaliação psicológica, né? Que são coisas distintas. Meu primeiro processo é dar realmente o lúdico. E é interessante porque a adolescência para a neurociência, esse adolescente vai até os 25 anos, né? Então, até os 25 anos, esse córtex pré-frontal ainda não fechou e automaticamente esse indivíduo pode ser adaptado para algumas questões. E o sistema emocional dele, ele vai desregular com mais facilidade, porque eu tenho um córtex pré-frontal aberto. Belezinha. Aberto modo de dizer, né? Assim, ele está se formando, na verdade, né? Então, se eu estou pensando em tecnologia, hoje, tudo é tecnologia. Sim. Vocês, nesse exato momento, estão com a tecnologia, celular na mão, computador, notebook, isso aqui você transmite pela tecnologia. E a rede social, né, principalmente a rede social, ela tem uma facilidade de identificar aquilo que você vê. Ficou de 3 a 5 segundos ali, passando o dedinho, ele já vai entender que aquele conteúdo é interessante, então ele vai mandar mais coisas interessantes para você. Sim. Eu tenho um cérebro, pensando na adolescência, até na criança, né? Eu estou falando adolescente até 25 anos, tá? Que é muito movido, é mais rápido, e aí automaticamente, quanto mais ele observa o celular ou o computador no conteúdo que lhe interessa, mais ele se motiva, mais ele permanece. Quando ele fica mais tempo, né, na rede social, o tempo que a gente utiliza, que hoje é uma média de 8 horas para um dia convencional, de trabalho, de estudo, de social, ele vai se perder porque está mais tempo no celular, então ele vai deixar de fazer outras atividades. Pensando na ansiedade, hoje o que a gente tem, quanto mais a tecnologia, quanto mais a rede social, quanto mais é disponível a tecnologia, maior o índice de ansiedade, porque assim, mais eu quero fazer, mais eu quero ativar essa motivação no meu cérebro. E a ansiedade por antecipação. Estou na escola eu não posso usar o celular na aula, mas eu posso usar daqui 45 minutos no intervalo. Puf, a criança não tem TDAH. Ela está vivendo a ansiedade por antecipação para ficar 20 minutos no celular no intervalo. Exato. Então, assim, por isso justamente que eu disse, né? Essa avaliação que eu coloco a criança para fazer o lúdico é justamente para entender se, de repente, isso aqui pode ser algo que realmente é para trabalhar na ansiedade
né, pensando aí, até para separar transtornos, separar outras categorias, mas a maioria dessas crianças que chegam para mim, elas começam a trazer aquela atividade lúdica e eu percebo que ela evolui na atividade lúdica quando eu tiro a tecnologia. Inicialmente eu começo a entender um pouquinho dos jogos, o que ela gosta, e aí eu vou tirando isso da própria sessão de terapia e ela vai evoluindo em outras categorias, principalmente no controle emocional. Então, assim, sim, pensando nesse processo do aumento da ansiedade, a tecnologia, de uma maneira geral, pensando em redes sociais, só aumenta. Eu me lembro que uma amiga minha ela é diretora de um colégio famoso em Campinas, né? Hoje ela é coordenadora de vários colégios da rede. E ela foi para, acho que a Suécia, que tem um dos maiores índices de educação do planeta, né? E lá não se deixa entrar mais com o celular e eles estão tirando os computadores das salas de aula porque eles estão dizendo que as crianças não estão conseguindo mais nem raciocinar mais. Suécia, Canadá, Holanda, Alemanha, algumas escolas dos Estados Unidos. O que o Brasil está chegando na tecnologia escolar, eles já estão excluindo de vez. Até porque lá no Espaço Fontes não entra com o celular. Então, quando eu chego na recepção, as mães já olham para a criança assim, que já sabe. Por quê? Eu tenho tapete de amarelinha, eu tenho parede sensorial, eu tenho um livro com mais de 80 tipos de livros para ler. Então, é o combinado. Aqui nós seremos criança. Aqui nós vamos brincar, nós vamos trabalhar, vamos recortar pelúcia, né? Cortar pelúcia, é verdade, fazer fantoche. Vamos fazer fantoche. E detalhe, né? Não só com criança, tá? Não só com criança. Nós temos a nossa paciente em comum, que é adulta. E assim, o adulto, ele tem muito isso, né? Tipo assim, eu vou deixar aqui, daqui a pouquinho eu vejo. Né? Aí ele deixa aqui. Até uma dica legal, né? Quando tu tá falando sobre tecnologia. Né, quando a gente pensa na ansiedade, principalmente no adulto, a maioria dos adultos, assim como vocês, e eu acredito que a maioria, tem aquela notificaçãozinha que desce. Sim. Né? Então é bacana. Hoje, isso. Desligar a notificação. Exato. Mas isso dá ansiedade, viu? Essa tal da notificação. Mas ele gera, é um negócio ele vai maluco, gerar aquela ansiedade. Então, assim, até pensando nessa saúde mental para o mês de setembro, uma dica legal é isso. Se o seu celular, o seu dispositivo tiver a opção de você desativar essas notificações, pelo menos no fim de semana, façam. Porque eu sei que durante a semana, às vezes, não dá por causa do trabalho. Então, assim, a gente trabalha, né? Então, desativou as notificações? Nossa. Limitar, né? Limitar, aprender a ter esse limite. Porque será que a gente precisa o tempo todo saber o que o outro postou no Instagram, no Facebook, no TikTok? Não, o WhatsApp precisa da notificação? Ok. Hoje ninguém trabalha sem o WhatsApp. Mas as redes sociais, às vezes, pode ficar estacionadinho um pouquinho, né? Sim, sim. Muito bem, eu vou chamar os reclames do Barone. Daqui a pouquinho a gente volta para mais um pouco desse papo gostoso. Lembrando que o nosso tempo hoje é um pouquinho exíguo em função do horário eleitoral, que a gente entrou um pouquinho mais tarde. Mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Não saia daí, um pé lá, um pé cá. Voltamos já já. Fala, Barone, volta já. JPF Urbanismo apresenta a Indaiatuba e região, loteamento Jardim Belvedere. Onde o melhor de Elias Fausto e Indaiatuba se encontram. Viver no Jardim Belvedere é ter o melhor da cidade ao seu alcance. Localizado no bairro Cardeal e ao lado do futuro condomínio aeronáutico. Está próximo de tudo que você precisa, com fácil acesso às principais rodovias. Conectando o empreendimento com as cidades da região e apenas 10 minutos do Parque Ecológico de Indaiatuba. Um lugar exclusivo, cercado por natureza. Para você escrever aqui os seus melhores momentos e ver seus filhos crescerem com segurança. Além de um cantinho especial para os seus amigos de 4 patas. Com infraestrutura completa, conta com lotes comerciais e residenciais a partir de 175 metros quadrados para construir tudo o que sempre sonhou. Descubra como é viver no centro de tudo. Loteamento Jardim Belvedere, onde a natureza faz parte do seu jardim. JPF Urbanismo. Estamos de volta com Fala, Barone. Fala, Barone, pela TV Sol, canal 48.1 UHF, ao vivo todas as sextas-feiras, agora da 1h10 até as 2 da tarde.
E também esse programa é reprisado em horário alternativo na própria TV Sol, canal 48.1. Inclusive, hoje à tarde, nós vamos ter a reprise do programa da semana passada com a Ana Baroni, a Ana Cristina Bittencourt Baroni, que esteve aqui conosco. E nós tivemos um programa super gostoso, super bacana. Hoje à tarde vai ser reprisado. E também em horário alternativo na TV, no canal 8 da Claro, durante a semana que vem. Então, você acompanha o nosso programa em vários lugares e, claro, ao vivo também você acompanha pelas redes sociais do Maurício Baroni, da Rádio Jornal e da TV Sol. Eu vou pedir para vocês reprisarem aqui 5 dicas de que as pessoas, as crianças principalmente, são sinais que eles podem dar que eles estão com depressão, que estão... Vamos lá, eu falo das crianças, você fala dos adultos. Então, Grazi. 3 e 3. Então, 3 e 3. Nas crianças, o isolamento social, ficar muito tempo no quarto, a necessidade das redes sociais, e a gente estar sempre atento ao que eles estão fazendo, e a questão da alimentação. A criança que tem fuga daquelas coisinhas que elas gostam muito, é muito importante ficar de olho. Grazi. Então aí, ó, as dicas pensando agora para a saúde mental do adulto. Vou jogar aí da adolescência pro adulto, né? Tá. O adulto começou a ficar mais isolado, deixou de repente de fazer alguma atividade que até então era atividade prazerosa, sair para almoçar com a família, participar de um churrasco, um cineminha. Não, acho que vou ficar aqui em casa, não tô muito afim. Então, assim, começou a se isolar. Então, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não tá legal. Segunda dica interessante, percebeu no corpo algum sintoma, dor de cabeça, uma tontura, às vezes dor no estômago. Então, assim, então procura aí de repente um especialista. Mas eu não quero ir no psicólogo, não quero. Não, tudo bem, vai no médico da família, vai no posto de saúde, né? Conversa ali com alguém na recepção do posto, fala, olha, eu não estou me sentindo muito bem, eu queria passar no médico, pode ser no clínico, ele vai já dar uma orientação. Não necessariamente precisa somente pensar no psiquiatra, no psicólogo, né? E a dica 3, que eu acho que essa aí é muito bacana, também quando a gente pensa nessa questão do isolamento, né? E também nessa questão de estar alguma coisa no nosso corpo que está falando, a gente pode pensar também naquelas pequenas conversas e falas que às vezes a pessoa diz e traz naqueles bate-papo. Tá conversando, batendo um papo e de repente ela começa a falar, mas não, acho que essas coisas aí não é muito legal não, acho que eu já não gosto mais, né? Não, acho que agora eu gostava, mas agora já não gosto. Então, às vezes, a própria fala desse indivíduo vai trazer algum sinal de que tem coisas que Perdeu o prazer pela vida. E eu vou puxar uma. Não é porque é adolescente que o papai não pode ver o filho, o menino, no banheiro e a mamãe, a menina. Os roxos constantes, o uso da gilete no banheiro, né? A questão de observar o que está sendo levado para esse quarto e para esse banheiro. Porque é aí que inicia a questão da mutilação. Bom, então, vocês prestaram atenção? Espero que sim. Tem umas interações aí, Maurício? Sim, vou mandar um abraço pro Enoque Leal, lá de Hortolândia, que está nos acompanhando. Um abraço, Enoque, querido amigo vereador Enoque. Tá aqui também a Cida Grossi. Boa tarde, querida Cida. Maria Thaís Pereira fazendo uma consideração. Tem pais que deixam seus próprios celulares com os filhos brincando, achando que eles estão brincando, mas eles estão tendo acessos adultos. Também a Maria Thaís dizendo que lá em casa os celulares não vêm tomar café com a gente, eles ficam no quarto quietinhos. É isso mesmo, Thaís, tá certo, já foi falado sobre isso aqui. E a Andressa Ramos está aqui dizendo: inserir crianças, jovens, adultos e idosos nas vivências culturais é imprescindível para o desenvolvimento tanto cerebral quanto emocional e para mitigar os excessos de jogos e redes sociais. Ela está dizendo aqui que em Ilha Sosta oferece muitos cursos permanentes de artes. É isso aí. Muito bem. Vocês ouviram aqui 6 dicas de sinais que as crianças, os adolescentes e os adultos dão quando eles estão depressivos, quando eles estão precisando de uma ajuda. Então, você que for ligeiro agora, tá valendo um óculos de sol da Ultrafarma. Cite 3 dicas das 6 que elas falaram aqui. Nos próximos minutos, quem for o primeiro e acertar, leva o óculos. Super óculos da Ultrafarma. Da Ultrafarma, tá certo? Aqui não é fácil não, aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra, não tem por onde.
E como eu disse, infelizmente eu esqueci de pegar as canecas lá na nossa querida Regina, porque eu subi correndo, focado no programa, no tema e coisa e tal. Quando eu cheguei aqui, entrei e falei, nossa, esqueci as canecas. Mas semana que vem eu levo a sua. Pode ficar tranquila. Bom, gente, Olá, pessoal. agora pra gente fazer um fechamento aqui, Enquanto isso, o pessoal vai respondendo vai aqui. respondendo rapidinho. Pra gente fazer um fechamento aqui, eu queria entender um pouquinho mais sobre o TDAH nesse processo. Ele tem uma função assim mais acelerada? Ele interfere de alguma forma quando a pessoa está nessa... acelerada, acho que é pleonasmo, né? TDAH acelerado é pleonasmo. Porque a gente precisa pensar no TDAH com déficit na desatenção, o TDAH com déficit na hiperatividade e o TDAH duplo. Esse é o combinadinho. É, o combinadinho É perigoso. é dose, viu? Agora, uma outra pergunta. O combinadinho, ele pode ser combinadinho e depois ficar um ou outro, ou ele vai ser combinadinho até o fim? Então, depende. Na psicologia, tudo depende. Por que depende? Depende da maneira que você vai trabalhar e como você vai ser tratado. Então, assim, quando você pensa no TDAH, eu até falo muito sobre isso em clínica, né? Primeiro que acho que a fala que eu sempre vou dizer isso sempre. Pensou em TDAH, está com dúvida, procura um especialista em TDAH. Então, assim, nós temos muitos profissionais que se formam, se especializam em outras áreas, mas eles não são especialistas nos pequenos detalhes quando a gente pensa em TDAH. E por autismo também, mas vou falar mais do TDAH aqui. Então, o TDAH, quando ele é tratado, assim, você reduz muito, mas muito os sintomas. Então, você reduz a ansiedade, você reduz a autocobrança, você reduz, por exemplo, você tem técnicas para trabalhar a questão dos pensamentos. Mas eu fiz tudo isso, não resolve, tem que tomar medicação. Ok, toma medicação. Mas tem TDAH que pede medicação, tem TDAH que não. Mas mesmo com a medicação, as terapias precisam Elas são importantes. ser... Então, você vai deixar de ter TDAH? Não. Meu amigo, você nasceu assim. Né? Então, assim, eu até brinco isso na clínica, falo assim, teu cucuruca é desse jeito, meu amigo, então vamos aceitar que dói menos, né? Então, quando a gente trabalha essa aceitação para você se entender e você se conhecer, assim, você vai ter, claro, você vai continuar tendo desatenção? Vai, mas tem técnicas para você trabalhar isso. Entendi. Você vai continuar tendo, por exemplo, aquelas coisas, ansiedade, subir correndo, esqueci a caneca, opa, mas tem técnica para isso. Né? Então, assim, quando você tem um especialista que trabalha diretamente com isso, num processo terapêutico, isso inclui várias, né? Assim, o trabalho é multiprofissional, multidisciplinar, então ele inclui outras terapias também, dependendo da idade e da evolução desse paciente. Mas se você trabalha efetivamente na terapia, é bem tratadinho, é bonitinho, então você vai reduzir os sintomas, mas não vai deixar de ter. Não vai ter, porque não tem cura, na porque verdade. É seu, então nasceu com você. Aceitar é o primeiro passo. Correto. Tá certo. Jair, tivemos 3 pessoas que responderam, das 6 eram 3 dicas? 3 dicas. Então vamos lá, a Cida Grossa, a querida Cida, respondeu aqui alimentação, mas tá fora. Uma dica. É uma só. Aí tem a Andressa Ramos, que diz aqui, isolamento, deixar as coisas de gosto pessoal e a alimentação. E o Gilvânio Lima, se afastar das pessoas, pensamentos negativos e deixar de fazer o que mais gosta. E aí, meninas, qual do... Isso foi o mais assertivo. Foi o mais assertivo. Gilvânio? Foi. Isso aí. Gilvânio Lima, passa lá na ótica Ultra Farm em Indaiatuba, lá no centro. Procura a Regina. Procura a Regina na ótica Ultra Farm. Eu falei, eu estava acompanhando o Fala Barone e fui o contemplado com um óculos de sol, é isso? É um óculos de sol. A Ultra Farma fica ali no centro de Indaiatuba, é isso? Na rua 15 de novembro, quase esquina com a Siqueira Campos. Eu não sei o número. Onde era o Banco Real? O antigo Banco Real no centro. Passa lá, Gilvânio. Você ganhou aí o óculos da Ultra Farm em Indaiatuba. Vou fazer outro jabá. Na frente do Manjericão, no antigo Castelinho. Que se você for das antigas, você sabe onde é. Então, melhor referência do que eu dei, nem o número você consegue acertar. Não tem por onde. Gente, chegando no final do nosso programa, Thaís, eu quero agradecer demais a sua participação mais uma vez e a sua colaboração, não só comigo, com a nossa produção, com o Maurício, mas com todo mundo que nos assiste. Imagina, estou sempre à disposição, precisando. Eu fico muito contente com todos os convites. São assuntos que a gente precisa abordar, não só a saúde mental, mas o conhecimento do que é a psicopedagogia neurocognitiva. Porque, infelizmente, muitos pais acreditam que a psicopedagogia é só o auxílio escolar. E ela é muito mais do que isso. Então, quem ainda não me segue, quem não me conhece,
@fontes_educacionais no Instagram. Muito bem. Grazi, foi um prazer conhecê-la e tê-la também no nosso programa. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu que agradeço, foi um prazer, né? Aqui eu sou novata, né? Mas é sempre Sou bem-vinda, novata, viu? né? Pode chamar que a gente volta. E o legal, né? Você falou uma coisa bacana sobre a questão da educação. A saúde mental, ela entra muito dentro dessa educação, né? O que é educação? É o ato também, né? É você fazer, é produzir métodos, né? É você conseguir se organizar. E para você ter saúde mental, às vezes tem que estar se organizando. Então, as coisas se casam muito bem, né? E foi um prazer, né? Estar falando aqui sobre saúde mental. Eu acho que esse mês aqui é um mês que vale a pena falar muito sobre isso. Acho que é importante trazer. Maravilha. Aproveitamos o embalo para sair na frente e que todos lembrem-se, setembro é um mês dedicado à prevenção ao suicídio. Então vamos pensar muito nisso e trabalhar isso, não só pensar, mas colocar em prática ações, estimular pessoas a pensarem dessa forma. Sextou, Maurício. Sextou, quero mandar um abraço a todos que nos acompanharam pela TV Sol ao vivo, pelas redes sociais. Agradecer aqui as meninas que foram maravilhosas, um tema de extrema importância. Com certeza o Fala Barone está aberto para que vocês voltem em outras ocasiões, para que a gente possa estar fazendo esse bate-papo da importância da saúde mental, enfim, na vida de todos nós, não só das crianças, dos adolescentes, dos adultos. Sextou, Jair, então, como uma dica das meninas, desliguem o celular, ou pelo menos as notificações no final de semana, vamos curtir, porque segunda-feira tá logo aí. É isso aí. E você aí de casa que nos acompanhou, obrigado pelo carinho da audiência e da paciência. Ficamos por aqui. Na próxima semana estaremos de volta com mais um Fala Barone, às 1h10 da tarde, com grandes novidades. Eu tenho certeza que você vai gostar do assunto também. Então, até lá, fique com Deus, muita paz, a gente se vê.